Isso não é só um certificado. É a superação do Yuri, seu primeiro emprego e suas promoções. É que rolaram duas, por enquanto. O coletivo jovem do Instituto Coca-Cola Brasil já deu um gás para mais de 200 mil jovens em busca do primeiro emprego. Isso não é só um certificado. É uma vida com mais oportunidades para todos os Yuris espalhados pelo nosso país. Coca-Cola Brasil. Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz Pérez. A gente vai começar agora a segunda mesa desse evento de hoje, um pouco continuar a discussão, mas agora com um foco específico, que é a inovação no Nordeste. Eu vou começar já chamando os nossos convidados para a gente conversar. E queria lembrar a todos, já peguei as perguntas com a Érica, que sobraram. Queria convidá-los a continuar fazendo as perguntas por escrito. Vou tentar, me esforço aqui para tentar fazer o máximo de perguntas que eu puder. O primeiro convidado é o Camilo Santana, que é o governador do Ceará. Muito obrigada. Onde o senhor quiser, fica à vontade. Tá ótimo, muito obrigada. O segundo convidado dessa mesa é o professor Carlos Gadelha, que é doutor em Economia pela UFRJ e coordenador das ações de prospecção da Fiocruz. Obrigada. Bem-vindo. O nosso terceiro convidado é o Pierre Lucena, que é professor de Finanças da Universidade Federal de Pernambuco e presidente do Porto Digital. Bem-vindo. Bom, obrigada a todos. A gente vai começar com um aquecimento, digamos assim. Cada um fala 10 minutos, mais ou menos, e depois a gente vai para as perguntas, que eu acho que é o que todo mundo quer ver. Vamos começar com o governador, por favor. Bom, primeiro, dar um bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite e parabenizar a Folha de São Paulo pela iniciativa. Cumprimentar aqui os professores, pesquisadores e parceiros aqui nesse debate. E eu, de forma muito objetiva, primeiro falar um pouco do desafio da inovação dentro da gestão pública, né? Até porque o grande desafio da gestão pública é garantir eficiência e garantir bons serviços à população, que é a grande missão dos governos. E eu estava ouvindo agora a palestra anterior e dizer que o Ceará, eu estou no segundo mandato, numa reeleição, e o Ceará tem 3 universidades públicas estaduais, 2 universidades federais. Nós temos 31 centros tecnológicos, institutos federais de educação implantados no estado, federais, e o governo do estado tem 124 escolas profissionalizantes de tempo integral, também técnicas. Há 12 anos atrás não tínhamos nenhuma, e hoje talvez somos um dos estados que tem o maior número de escolas nesse nível, que focada nas questões, nas vocações de cada região do estado. E nós temos uma fundação, que é a FUNCAP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, onde há uma lei estadual, estou dando uma introdução importante, há uma lei estadual onde garante que até 2030, 2% da nossa receita bruta do Estado seja destinado à ciência, tecnologia e inovação no Estado. De 2015, quando nós assumimos o governo, nós investimos em torno de um pouco mais de 0,5% na fundação. Em 2018, o último ano passado, nós investimos um pouco mais de 1%, praticamente dobramos os investimentos na Fundação de Amparo à Pesquisa, na compreensão de que um país, um Estado que não investe em educação, em ciência e tecnologia, está fadado ao fracasso, e a experiência no mundo inteiro mostrou isso. E baseado também nisso, aí eu já entro um pouco nas experiências que o Estado do Ceará tem vivenciado, é que nós criamos um programa chamado Cientista-Chefe, né?
O que significa isso? Nós fomos buscar nas universidades as parcerias para que doutores, mestrandos, mestres, alunos, estudantes pudessem ir para o governo, ir para dentro das secretarias e construir ferramentas e soluções inovadoras para as questões práticas do dia a dia da população, né? Então, isso nós já estamos entrando no 4º ano. Para vocês terem uma ideia, esse programa nós investimos algo em torno de 21 milhões por ano nessa parceria. Aquela coisa da universidade também, a academia dá a sua contribuição para as soluções dos problemas do dia a dia. E o Ceará, por exemplo, criou ferramentas construídas dentro do próprio Estado, né, na área de gestão fiscal, por exemplo, que hoje, se o próprio governador, eu posso acessar aqui todas as informações, todo quanto é que está sendo investimento por área, por secretaria, por setor. É uma ferramenta de acompanhamento de gestão do Estado. E para vocês terem uma ideia, o Estado do Ceará tem sido, nos últimos 4 anos, o Estado que mais faz investimento público no Brasil, comparado com a nossa receita corrente líquida. Ano passado, nós investimos 15,2% da nossa receita. Somos os estados mais bem equilibrados do Brasil. E a nossa prioridade sempre tem sido a educação. Como o próprio professor falou aqui, o Ceará, nós inovamos na educação, num princípio básico, de que a educação fundamental não é responsabilidade do Estado, mas nós construímos uma pactuação com os municípios, porque se o aluno não faz um ensino fundamental bem feito, ele chega já no ensino médio comprometido. Então era fundamental uma pactuação, e o Ceará saiu de um dos piores resultados do Brasil nos últimos 12 anos, isso aconteceu em 12 anos, né, para o melhor resultado do ensino fundamental do país. Vocês terem ideia, o IDEB do ano passado, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 82 foram cearenses, né? Isso baseado na inovação da meritocracia, de metas, de foco, né? Então, para nós, o maior resultado, quando a gente fala em inovação, não é só criar algo novo, é algo que possa dar resultados concretos na ponta, principalmente para as políticas públicas, quando eu falo em gestão de governo. Então, nós inovamos quando saímos de 0 escolas profissionalizantes de tempo integral para 124. Hoje, inclusive, nós inovamos quando, no último semestre, o Estado paga uma bolsa para o aluno ter a experiência do mercado de trabalho, tanto em instituições privadas como instituições públicas, né? Nós temos inovado também nessa questão no Nordeste. A Fundação Cearense de Pesquisa, por exemplo, nós tínhamos em 2017 1.900 bolsas de mestrado. Nós damos bolsas de mestrado, iniciação científica e doutorado também. Nós saímos de 1.900 para 6.700 bolsas esse ano, né? Isso é uma forma de estimular, acreditando que... E essa experiência do cientista-chefe tem trazido resultados impressionantes, tanto no resultado na educação, resultado na segurança, quando nós, 112 especialistas das universidades, foram há 2 anos para dentro da Secretaria construir ferramentas tecnológicas para a área da segurança com inteligência, criando um Big Data. Nós criamos um programa chamado SPIA, que é um monitoramento de veículo, de rastreamento no Estado. Nós recuperamos no último ano 96% dos veículos roubados no Ceará através de tecnologia, construída lá dentro do Ceará, com a universidade, com a secretaria. Inclusive, esse modelo está sendo copiado pelo Ministério da Justiça para ser replicado em todo o Brasil. Então, a gente consegue dar respostas mais rápidas, com centro inteligente integrado de inteligência implantado no Ceará. E todos os indicadores têm melhorado, principalmente esse ano. Os resultados do Ceará hoje é o estado esse ano que tem os melhores resultados nessa área. Lançamos recentemente uma plataforma de modernização da saúde, dentro dessa lógica da inovação. Se a gente fizer qualquer pesquisa em qualquer estado ou em qualquer lugar do Brasil, a primeira reclamação da população que utiliza, principalmente o Nordeste, eu falo mais do Nordeste brasileiro, é o problema da saúde, né? Mas, claro que ainda está aumentando muito a questão do desemprego, mas saúde é a grande reclamação. E todo ano os estados e municípios têm aumentado os seus investimentos e gastos com saúde. Então, a ideia é, através da inovação, como a gente poder integrar. Nós não podemos construir um modelo de saúde que não seja integrado, dividindo as competências, Estado, municípios e União. Nós estamos terminando agora o Big Data da saúde, com o prontuário eletrônico, a integração das informações, onde o cidadão que entra lá no posto de saúde, na unidade básica de saúde, a informação automaticamente já esteja numa unidade
uma UPA, num hospital regional do Estado, até porque eu que sou do Nordeste, aqui também tem parceiro do Nordeste, lá 85% da população utiliza o Sistema Único de Saúde, né? Então, nós precisamos criar a inovação como objetivo de criar eficiência e resultados práticos para o dia a dia da população. É assim que eu entendo inovação, é assim que eu entendo investimentos nessa área. E nós temos tido experiências também. O estado do Ceará é um estado praticamente quase todo semiárido, né? E o enfrentamento do problema da água e da seca é um problema também sério. E a gente tem também investido muito na experiência da convivência com essa realidade do semiárido, no reuso de água, no reuso do esgoto que é lançado hoje na região metropolitana. Estamos com parcerias, inclusive, internacionais. Nós vamos iniciar agora a maior usina de salinização de água do mar de Fortaleza, para atender 20% do consumo de abastecimento, também com a parceria da iniciativa privada. Então, e por outro lado, a gente precisa criar as condições de infraestrutura adequada para que muitas dessas ferramentas tecnológicas, muitas dessas ferramentas inovadoras possam ser utilizadas e implementadas. E nós temos uma vantagem no Ceará e no Nordeste brasileiro. Primeiro, o Ceará tem 8.000 quilômetros de rede de fibra ótica de banda larga, pública do Estado, através da nossa empresa pública do Estado, onde 90% da população tem acesso, está conectado, e vamos chegar nos próximos 2 anos a 100% do Ceará, de todos os municípios, com acesso à internet na banda larga pública através do cinturão digital. E somos o ponto onde, talvez o senhor não saiba, mas todos os cabos de fibra ótica que entram no Brasil entram por Fortaleza. Nós somos o segundo ponto mais conectado do planeta. E, a partir disso, nós somos o hub tecnológico nessa área e temos investido muito em TIC, em tecnologia da informação e comunicação, com data center, com parcerias. Recentemente foi inaugurado o primeiro cabo submarino que liga o continente africano, de Luanda a Fortaleza. Portanto, nós, encerrando aqui meus últimos 10 segundos nessa introdução, para dizer da importância desse tema para a gestão pública, né, e dividir com vocês aqui algumas experiências que têm tido resultados concretos a partir desse trabalho que está sendo feito no Nordeste e no estado do Ceará. E estou aqui à disposição para as perguntas. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada ao governador. A gente não vai ser tão rígido assim com o tempo, mas é legal que assim todo mundo consegue falar. Professor Carlos Gadilha, por favor. Alô. Bom, primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade única, estar aqui com o governador, com o Pierre Lucena, Bia. Eu sou um carioca e me sinto, né, a primeira coisa que a gente tem que aprender com o desenvolvimento regional é fazer junto e não ter nenhuma atitude de a gente ter algo a ensinar. Mas também tenho que dizer que minha família é do Ceará, né? Então, e o carioca sempre teve uma visão nacional. Acho que é importante a gente tratar o regional a partir de uma visão nacional. Eu queria começar minhas poucas palavras de início um pouco por aí, né? Usando um pouco da experiência que eu tive como secretário de Desenvolvimento Regional e também de Ciência, Tecnologia e Inovação na Saúde, depois de Competitividade Industrial, né? Não há país que se desenvolveu sem ter um olhar nacional para as suas regiões. Se a gente olhar os Estados Unidos teve uma política regional agressiva, criando o Tennessee Valley Authority, desenvolvendo fortemente as suas regiões como espaços de inovação e de desenvolvimento. Aonde não tem desenvolvimento, onde não tem emprego, onde não tem empresa, e começa a ter isso, é inovação. Esse é o conceito rigoroso de inovação. É criar novos espaços. A Inglaterra fazendo uma grande política para envolver o norte da Inglaterra num processo de inovação. A Itália para o sul da Itália. A França, idem, saindo da região sob a influência de Paris para outras regiões. Hoje é uma questão que está na pauta da China, entre outros. Então, a primeira questão que eu queria dizer, governador e todos aqui presentes, a questão regional não é a questão das regiões ou dos estados do Nordeste. A questão regional é a questão nacional. E é oportunidade. São frentes de geração de emprego, renda subaproveitadas no nosso contexto. E o outro lado da moeda é que a questão nacional acaba interferindo na questão regional também. Então, a gente não pode, né? Eu até pedi permissão para a Bia, falei, olha, vou usar 1 minuto para falar da questão nacional geral. Né? O gasto de ciência e tecnologia ele está 1/3
do que ele foi há 5 anos atrás. Isso o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico bateu recorde de arrecadação, os fundos setoriais das empresas, em 6 bilhões de reais, deve ser 7 bilhões, e liberado para empenho 10% e gasto autorizado só 5%. Governador, nós vamos ter problema. Eu sei que no Ceará está fazendo políticas compensatórias para isso, mas de bolsa de iniciação científica para jovem. Para jovem entrar no sistema de ciência, tecnologia e inovação. Né? O nosso setor industrial, saiu recente o estudo aqui do IED, aqui de São Paulo, foi a maior desindustrialização do mundo. Do mundo. Nos últimos 20 anos, em países que já atingiram, que ainda não estão com renda per capita alta, como é o caso da Inglaterra. Então, assim, sem base industrial, sem base produtiva, desculpe, inovação vira paper. Não vira inovação. Inovação tem que interferir na vida do cidadão, tem que gerar saúde, tem que gerar mobilidade, tem que gerar energia, né, com novas matrizes energéticas. Né? E uma terceira questão é que a gente não pode dissociar a agenda do bem-estar da agenda de inovação. Eu vou falar algo que vão deixar acho que os senhores talvez, e as senhoras preocupados. Né? Hoje, o Brasil importa em produtos para a saúde 80 bilhões de reais. Ou seja, a nossa política de câncer, para tratamento de doenças do coração, até para a política de vacinação, de prevenção das novas endemias e epidemias que estão surgindo, nós estamos sendo um mercado que está gerando conhecimento fora do Brasil, tendo uma oportunidade imensa e grupos de pesquisa fortes. Né? Aí eu vou dar alguns dados importantes. Né? A ciência e tecnologia, por exemplo, no Nordeste, cresceu o gasto, para mim, investimento, a uma taxa de 8,5% ao ano nos últimos 17 anos. Doutores, triplicou a quantidade de doutores no Nordeste. Hoje já chega a 14% dos doutores do país estão no Nordeste. Mestres chega a 20%. Grupos de pesquisa, 20%. A gente tem um grande hiato, né, na questão regional, que a gente sempre tratou isso. O Nordeste tem 28% da população, 14% do PIB, e já foi bom, porque aumentou de 12% para 14%. Houve um crescimento relativo importante do Nordeste para o recente. Mas ainda a participação no PIB é metade da participação da população. A participação, quando a gente vai avançar para a área do conhecimento, por exemplo, um indicador que é precário, mas é um indicador que... A participação nas patentes é de 5%. Se é verdade que a inovação e a transformação é a chave para o desenvolvimento a longo prazo, com este gradiente em que eu tenho a participação do PIB menor do que a participação da população e a participação na inovação menor do que a participação no PIB, nós vamos aumentar a desigualdade brasileira. Se a gente não tiver uma visão nacional, né, que trate, né, e, ao mesmo tempo, as potencialidades são imensas. Eu procuro fazer aqui o meu dever de casa, né? O nosso bioma da Caatinga é a região semiárida que tem a maior biodiversidade do planeta. Do planeta. Né? A proficiência, por exemplo, no Ceará, na área de cardiologia, né, a Fiocruz, instituição que eu sou parte, está com um polo de desenvolvimento tecnológico de última geração no Ceará, é imenso. Se eu for olhar para outros lugares agora, na área de neurociência, no Rio Grande do Norte, isso são oportunidades, na Paraíba, Pernambuco, Porto Digital e todo o investimento. Ou seja, não é verdade. A gente tem hoje, eu vou dizer, lideranças científicas de capacitação de recursos humanos imensa no Nordeste. A gente tem que aproveitar isto para gerar desenvolvimento. Por outro lado, a gente tem uma matriz produtiva que é uma matriz produtiva empobrecida no país. Ela está se empobrecendo. Com esta matriz produtiva e com o ritmo de desindustrialização, nós não vamos longe, mesmo que a gente tenha investimento em ciência e tecnologia no sentido estrito do termo. Né? Então, a grande mensagem que eu queria trazer aqui, né, primeiro, né, a gente tem um problema nacional e a questão regional ela emerge como oportunidade. Se a gente vê o potencial da nova matriz energética, a mais rica do país está no Nordeste, né? A energia dos ventos e do sol. É lá que está. É lá que está. Né?
potencial no campo da biotecnologia, potencial nas... Aliás, a gente tem que entrar na 4ª revolução tecnológica, não tendo ainda pagado as contas da 3ª, e estamos perdendo a corrida da 2ª, com o processo de desindustrialização, né? Então, acho que, para a gente esquentar os motores, né, eu acho que essa articulação tem 3 pilares básicos do desenvolvimento. A base da ciência e tecnologia, que está sob risco, e a gente tem que ter uma grande coalizão de Estado, suprapartidária, de ciência e tecnologia é a última coisa que se corta. O Obama, quando fez o pacote para sair da crise, foi um pacote de $1 trilhão, 1/3 foi para ciência, tecnologia, inovação e informatização da saúde. 1/3 do pacote para sair da crise. Na Inglaterra, no Reino Unido, se cortou, se fez um ajuste na área da saúde, se preservou a área da ciência, tecnologia e inovação. Então, primeiro, ciência e tecnologia, que, como o Glauco falou aqui, nós não podemos ficar sem essa parte do sistema. A segunda, é importantíssimo, é a gente voltar a ter uma estratégia de adensamento da industrialização brasileira, não com velho protecionismo, mas avançando para a cobrança de resultados, para o engajamento. E eu tenho falado, nós precisamos rejuvenescer o setor empresarial brasileiro. É necessário esta política ser importante. Não é o velho setor empresarial que, ao longo de muito tempo, acabou tendo um enfoque muito para as finanças e para o comércio, que a gente vai gerar uma trajetória de inovação. O rejuvenescimento industrial brasileiro ele é absolutamente central. E o terceiro é casar a inovação com as necessidades da sociedade. Eu vou aqui falar saúde, eu vou aqui falar mobilidade, eu vou aqui falar a nova matriz energética, vida nas cidades. Eu digo, eu não posso fazer maquete de cidade inteligente e ter as favelas com a vida terrível, né, de você sobreviver, e isso é oportunidade de inovação, de desenvolvimento e de geração de emprego e renda. Uma última coisa, por isso que eu trouxe meus papeizinhos, acabar com essa bobagem de investimento público versus investimento privado. Isso aqui é o gráfico que mostra que não há crowd out, como o economista gosta de falar. Ou seja, quando o investimento público cresce, não cai o privado. 98% de correlação. Quando cresce investimento público em ciência e tecnologia, cresce o privado também. Ou seja, é um processo complementar dentro de uma lógica de sistema de inovação. Então, a gente sai dessas falsas dicotomias, dessas falsas polaridades, e dizer inovação é bem-estar, há uma relação virtuosa entre o setor público e o setor privado, e a ciência e tecnologia ela não faz sentido se ela não está articulada com o setor produtivo. Deu para cumprir os 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Gadelha. Agora o professor Pierre Lucena, por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado à Folha de São Paulo pelo convite, governador Camilo, professor Gadelha. Tem uma frase que o senhor acabou de falar aqui, que a gente gosta muito de fazer algo parecido, né? Falar em Pernambuco. É que inovação, quando você não tem investimento, ele gera paper, não gera saúde, não gera o resultado no final, né? A gente costuma dizer, lá em Recife, no Pô Digital, a frase que alguém inventou lá, que eu realmente não desconheço, que fazer inovação é emitir melhores e maiores notas fiscais, né? Então, esse é o mais e melhores notas fiscais. Quer dizer, a gente chegar no resultado, né? Contando um pouquinho a história do Porto Digital, que todo canto, assim, as pessoas tentam buscar saber o que a gente fez em Pernambuco, né? Porque como é que a gente construiu o maior parque tecnológico do Brasil. Para todo mundo sabe, o Porto Digital foi fundado no ano de 2000, ele começou a ser gestado lá em 99, a gente tinha um problema efetivo em Pernambuco, que era, nós tínhamos uma universidade já relevante na área de tecnologia, já formávamos bastante em ciência da computação, tínhamos a nota máxima da CAPES, a gente tinha um conjunto de PhDs relevante, mas as pessoas estavam saindo de Recife porque não tinham oportunidade de trabalho. Então, a gente começou o Porto Digital ainda com a ideia, digamos assim, ingênua, de encontrar um espaço para a molecada que se formava poder trabalhar. E foi daí que surgiu o Porto Digital. Nós, ao invés de colocarmos na Universidade Federal de Pernambuco, fez um acerto que foi ter ido para o centro do Recife, né, na área histórica. Então, ele virou um projeto, ao mesmo tempo, de cidade, né, para a recuperação do patrimônio histórico, e um projeto também de geração de emprego e renda. A partir do momento que a gente foi para o centro da cidade, a gente efetivamente passou a ter a torcida da cidade toda para que o negócio funcionasse. Quer dizer, a gente estava recuperando o centro do Recife, a área portuária, e isso foi fundamental. Bom, o Porto Digital, basicamente, a gente trabalha ali com 3 eixos, né?
que são eixos de parque tecnológico que foram bem sucedidos. O primeiro é criar um eixo, uma matriz de negócios, inovação e empreendedorismo relevante. O segundo, trabalhar com as pessoas, né, porque essa é uma indústria intensiva de mão de obra, ela não é outra coisa. Se você não tiver gente educada, bem formada, não há produção tecnológica, isso é fato. E o terceiro ponto, que é a questão territorial de um cluster, né? As pessoas trabalharem junto, perto do meio ambiente, ele é fundamental para áreas que não competem, mas que se cooperam, né? Empresas que se juntam para entregar novos produtos customizados à medida em que você precisa disso, né? Então, foi aí que surgiu o Porto Digital. Nós começamos com 2 empresas. Hoje nós temos 328 dentro do mesmo ambiente, né, empresas extremamente relevantes, como a Globo, que está levando a área de tecnologia para lá, a Accenture, que tem 2.500 funcionários só lá em Recife, a Tempest, que é a líder de segurança da informação no Brasil, a empresa líder de inteligência artificial está lá também, a Neurotech, e mais um conjunto, a Fiat Chrysler, faz toda a tecnologia da Jeep, da Maserati, do Toro, toda lá dentro também. O Uber, que faz a plataforma dele lá em Recife. Então, a gente tem um conjunto de empresas bem relevante que conseguimos construir ao longo do tempo e atrair a partir desse projeto, onde a gente tem pessoas disponíveis para trabalhar. Isso é extremamente relevante. Hoje, a gente tem 10 mil pessoas trabalhando em tecnologia lá dentro e a gente quer chegar a 20 mil pessoas no prazo de 4 a 5 anos. A gente acredita que é plenamente possível dentro do que a gente acredita que seja o potencial de Pernambuco e de Recife para a área de tecnologia. E dentro desses eixos, no eixo de negócios, o que a gente está fazendo, basicamente, uma atração de novas empresas para lá, né, atrair empresas que não são de tecnologia, mas que precisam hoje de tecnologia para fazer sua transformação digital, empresas de saúde, como você citou, empresas de Ambev, por exemplo, a gente está atraindo para lá agora para abrir a área de inovação delas, e outras também. Além, obviamente, da área de empreendedorismo, que o ambiente de inovação precisa de novos negócios, né? Na verdade, ele se fortalece à medida que você tem novos produtos. Os melhores produtos que a gente tem lá hoje são aqueles que foram criados lá dentro mesmo, né? A própria Fiat, quando criou o ambiente, a tecnologia do Jeep, que é a tecnologia do mundo todo, aquilo, na verdade, fortalece a inovação dentro do próprio ambiente. A gente tem um conjunto de empresas bem relevantes que já foram criadas lá dentro. No eixo de pessoas, esse é o mais crítico, né? A gente tem hoje 10 mil pessoas trabalhando. Nós temos o plano de chegar a 20 mil pessoas num prazo de 5 anos. E quando a gente fala assim, bom, está todo mundo desempregado, é fácil de encontrar essas pessoas. E não é. Veja, nós estamos trabalhando com uma indústria global. Então, o camarada que produz em Recife, ele tem que ser capaz de produzir em São Paulo, produzir em São Francisco, em Portugal, no Japão, na China, onde ele estiver, porque, na verdade, esses produtos são produtos globais, o cara pode comprar em qualquer lugar. Então, essa é uma competição absolutamente global. E a nossa preocupação, apesar do suporte que a gente tem, ainda é muito aquém do que a gente vai precisar. Só passando alguns dados para todo mundo aqui, veja, Recife tem uma situação privilegiada de formação de mão de obra. Pernambuco, só para ter uma ideia, Recife tem mais de 600 PhDs em computação, certo? Ou engenharia de computação ou ciência da computação. Isso é bem relevante no contexto, né? A gente tem cidades capitais brasileiras que tem 2, 3, aliás, a grande maioria. Então, a gente tem um suporte muito grande de gente trabalhando lá. Mas quando a gente fala o seguinte, bom, preciso encontrar 10 mil pessoas produzindo a nível global, quer dizer, pessoas que falam inglês minimamente, que sabem programar e que sabem construir sistemas. Vou passar os dados do Nordeste para todo mundo só entender. A área core mesmo é ciência da computação, né, para a gente, no caso, de sistema de software. Lógico, engenharia de computação e sistema de informação também está dentro do core. Mas vamos pegar os dados de ciência da computação. O Nordeste tem 13 mil estudantes de ciência da computação hoje, no total dos alunos, 13 mil. Público e privado, todo mundo somado, certo? Nós temos 191 mil alunos de direito, que não tem mais área, não tem mais demanda. São 17 vezes isso. 17. A gente forma 200 e poucas pessoas em ciência da computação em Pernambuco, que é o estado que mais forma. São Paulo aqui, eu posso dar os dados para vocês, São Paulo tem menos aluno de ciência da computação somado o estado todo do que direito na FMU. Quer dizer, a gente foi levado a essa política equivocada de todo mundo achar que ia fazer concurso público, empregos maravilhosos, coisa que efetivamente não se concretizava, porque não cabe todo mundo, obviamente, né? Mas, e o FIES acabou deixando as pessoas irem fazer a área. E tem um erro de mercado aí, que é o seguinte, uma falha de mercado, que é basicamente o seguinte,
Quem influencia o jovem a ir para a área, na sua grande maioria, são os pais. E, de certa forma, isso precisa mudar uma geração toda. Se a gente não induzir, de alguma forma, o Estado não induzir isso. E a gente chegou, como eu disse, nessa situação onde mais de 2% da população brasileira é bacharel em Direito. Efetivamente, tem 4,5 milhões de bacharéis em Direito. E ninguém tem dúvida que a área do futuro é tecnologia e que a gente precisa investir nisso. Paralelo a isso, a gente tem uma outra preocupação, que é os instrumentos. A gente está falando, veja, algumas dessas áreas é basicamente de fomento. Precisa da participação do Estado entrando imediatamente, não tem jeito. O governador falou aqui, né, da bolsa de mestrado, doutorado, iniciação científica. Isso é fundamental, não tem jeito, porque senão você não fomenta a área de tecnologia, ou fomenta, na verdade, as áreas que você precisa. E a preocupação que a gente tem é que os instrumentos que existiam de fomento estão todos paralisados. Todos paralisados. Então, você não tem recurso de FINEP mais para fazer empreendedorismo. A gente está indo atrás, por exemplo, de outros instrumentos. Tem uma incubadora, por exemplo, a gente tenta formar mais de 100 CNPJs por ano, né, lá dentro. Né? Então, é uma incubação e uma pré-incubação bem relevante. A gente tem o Sebrae ajudando, estamos indo atrás de alguns outros recursos, mas isso basicamente não tem jeito, é área de fomento, isso não é área que o mercado vai chegar. Está na moda todo mundo ter o seu ambiente de inovação. Tá, todo mundo, se você passar por aqui, o Bradesco criou o Inovabra, o Itaú criou o Cubo, a TOTUS tem lá um monte de startup, todo mundo quer plugar sua startup, mas todo mundo quer uma startup que fature R$1 milhão. Ninguém quer pegar o osso daquela startup que está começando agora. Agora, para o camarada virar uma startup de R$1 milhão, ele só tem duas oportunidades. Ou ele vai num instrumento for digital, a USP tem aqui sua incubação, eu acredito que a Fiocruz tem também, ou ele vai desses instrumentos, ou o pai é milionário para ficar bancando ele após formado. A gente não tem outra opção. Né? Então, a preocupação que a gente tem é, primeiro, que os instrumentos de fomento estão paralisados, né? Então, e a gente há uma preocupação que se desmonte lá para frente. E a outra é o seguinte: a saída para a área de inovação não há jeito, só passa por educação. Né? No caso de Pernambuco, e o Ceará também é um exemplo disso, foi investido muito na educação pública. Em Pernambuco, isso tem surtido resultados a partir do ensino médio. No Ceará, já é um caso mais ousado, que ele é no ensino fundamental, né? Tem um conjunto. Sobral, por exemplo, acho que é o menor IDEB, acho que é 8. Né? Então, assim, é um caso raro que a gente tem no Brasil, mas que a gente precisa, na verdade, sempre ficar citando. E, no caso de Pernambuco, é o ensino médio que tem, na verdade, superado todas as metas que o MEC tem colocado, e isso tem, na verdade, feito o diferencial, mas a gente vai precisar ir além. Como eu disse, a saída passa necessariamente por educação, e é isso que a gente está deixando, na verdade, uma grande oportunidade de lado passar. Né? Essa é a grande chance que o Brasil tem de se colocar no século XXI e tentar entrar pelo menos no segundo nível ali, de grandes nações com inovação. Lógico, primeiro China e Estados Unidos, esse a gente não vai chegar mesmo, mas a gente consegue, na verdade, chegar no nível que a Alemanha está, Portugal está e outros países estão. Mas é isso. Obrigado a todos. Hein? Obrigada, professor. Eu já estou recebendo muitas perguntas aqui. Eu queria começar com uma e já vou a elas. O professor Gadelha falou sobre o olhar nacional para as regiões, a importância de um olhar nacional para o desenvolvimento de todas as regiões. O governo anunciou, agora em maio, a criação de um plano regional de desenvolvimento do Nordeste. Eu queria que os senhores comentassem, por favor, quais são os entraves específicos ou as particularidades, assim, por que é mais difícil inovar no Nordeste ou não, e também, só para a gente não ficar no pessimismo, quais são as oportunidades, o que é diferente, no que o Nordeste pode inovar de outro jeito em relação ao Brasil. Não, primeiro, o Nordeste sempre foi, aliás, a região Norte e Nordeste sempre foram regiões muito, vamos dizer assim, se você for pegar, não é só os indicadores de investimento em ciência e tecnologia, não. Se você for analisar todos os investimentos das instituições financeiras públicas do Brasil, é muito desigual o percentual que é investido em outras regiões da região Norte e Nordeste. Então, foram regiões que, ao longo do tempo, sempre foram muito excluídas, né? Foram criados instrumentos, mecanismos, como a própria Sudene, por exemplo,
para construir um plano de desenvolvimento para a região, mas acabou isso ficando para trás, e agora o atual governo procurou, vamos dizer assim, nomeou um novo presidente da Sudene, e ele tem visitado todos os estados e tem procurado construir coletivamente um plano que não se constrói simplesmente. Isso é um processo, vamos dizer assim, é um pouco muito mais de envolver as instituições, a academia, o setor produtivo. Isso não é uma coisa que se constrói. Eu sei que lá no Ceará nós estamos fazendo agora, vamos terminar o 3º ano construindo o Ceará 2050. É um planejamento a médio e longo prazo. Nós perdemos muita cultura no Brasil de planejar, né, de pensar a médio e longo prazo. Então, o Nordeste, eu acho que esse plano, claro que gera uma expectativa, né, nós estamos aí propensos, estamos participando desse debate, dessa construção, né. O Nordeste tem, como o próprio professor Gadelha colocou, tem algumas potenciais muito importantes, principalmente na matriz energética, né. Energia solar e energia eólica, nós somos os maiores produtores. Praticamente boa parte da energia eólica gerada no Brasil é gerada no Nordeste brasileiro. Isso tem avançado muito em inovação, em tecnologia, em pesquisa. Cada ano se investe mais nisso. O mundo todo olha para o Brasil nessa matriz energética, sustentável, portanto, é uma área importante. O Nordeste tem um privilégio da localização geográfica dele, né? Às vezes eu brigo com Pernambuco, no bom sentido, com o Rio Grande do Norte, para saber qual é o ponto mais próximo da Europa. Eu digo que é o Ceará, porque se não fosse os cabos de fibra ótica, não entrava para Fortaleza, ia entrar para... Né? Então, mas falando nisso, falo do ponto de vista de uma construção de um projeto regional, né? Então, não tem sentido, por exemplo, qual é a estratégia hoje, por exemplo, que o Ceará tem construído por conta dessa localização? É fortalecer hubs, né? Já somos um hub de cabo de fibra ótica, mas não queremos só ser o ponto de passagem de cabo, nós queremos que a inovação, a tecnologia se instale no Ceará, saia do eixo sudeste, que sempre foi concentrado, e vá também para o Nordeste. A experiência do Porto Digital de Pernambuco é uma experiência fantástica, né, que leva para lá, né, a inovação de empresas, tanto privadas, e nós estamos querendo também levar a inovação das empresas públicas, né. A construção com a Fiocruz, que montou uma base lá no Ceará, com um investimento de quase 200 milhões de reais, no polo de saúde, né. Nós queremos fazer da saúde também como que o Centro de Inovação e Pesquisa na área da saúde também se desloque do eixo sul e sudeste e vá também para o Nordeste. Até porque nós somos referência em transplantes no norte e nordeste do Brasil. O Nordeste tem essa expertise. Segundo o Banco Interamericano agora, por exemplo, o Ceará tem uma das melhores redes de equipamentos públicos de saúde do Brasil. São investimentos importantes. Então, a inovação também precisa ir para lá. Nós não queremos só que as empresas montem suas bases e para gerar emprego, mas também queremos que seja um hub portuário. Nós fomos atrás agora da parceria com o Porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa, que é uma grife, e hoje é parceiro, tem 30% do Porto do Pecém, lá no Ceará, no sentido de abrir as portas para também investimentos internacionais diante dessa crise, porque é um desafio também. Nós estamos no momento de uma crise econômica no Brasil, né? Uma recessão enorme, né? Onde tem 13 milhões de desempregados no Brasil, né? E um país que, quando vai fazer seus cortes, a primeira coisa que ele faz é cortar nas áreas que jamais deveriam cortar, ao contrário. Nós estamos perdendo tempo o país, né? Porque investir em educação, ciência e tecnologia, o resultado só vem daqui a 30 anos. Né? Quando eu imagino a China, há 50 anos atrás, era mais pobre do que o Brasil, e veja o que é a China hoje, porque investiu em educação, em ciência, mandou pessoas para o mundo inteiro, para as melhores universidades, né? Então, falta essa decisão para o Brasil. E eu acho que o Nordeste, aí só encerrando, dizendo que nós estamos nos fortalecendo no Nordeste em torno de um consórcio, né? Um consórcio que possa discutir políticas públicas integradas, por mais que haja estratégia diferenciada dos estados, mas há um ponto comum de alguns projetos estruturantes importantes para o Nordeste, por exemplo, nessa área de rede de conexão digital. Nós estamos agora, tem até uma reunião agora semana, no sentido de a gente construir toda a conexão digital do Nordeste brasileiro, né,
com a parceria com a iniciativa privada. Criar estruturas importantes para o Nordeste nessa área, que tem um grande potencial, na área de fronteiras agrícolas, na área de matriz energética, na área da inovação, investimento em tecnologia. E aí, só contribuindo aqui um pouco para o Pierre, é que os estados acabam, o poder público, e principalmente os estados, estão hoje suprindo muito dessa demanda que deveria ser do governo federal, do Ministério da Ciência e Tecnologia, das universidades. Né? Para você ter uma ideia, eu dei esse número recentemente, nós saímos de 1.900 bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica em 2015 para 6.700 esse ano. Então, para segurar e até porque a gente procurou construir uma relação, porque há um distanciamento também muito forte da academia e do poder público. Né? Então, a ideia foi aproximar, integrar, construir escola. Quem coordena hoje, por exemplo, o Ceará 2050 é a Universidade Federal do Ceará. Né? Porque eu acho que ela que tem que ser a grande vamos dizer, coordenadora desse processo, unindo a academia, unindo o setor produtivo, unindo o setor público. Então, ela é o grande responsável. E o cientista-chefe, eu gosto de dizer que é uma experiência interessante esse cientista-chefe, mas, para mim, tem tido um resultado prático, porque, como eu falei no início, inovação, como o próprio professor Gadelha colocou, ele precisa trazer resultados também para a vida das pessoas, né? Para o seu bairro, para a sua cidade, quando ele se desloca, sai de casa para o trabalho, né? Na saúde, quando ele vai no posto de saúde, enfim. Então, inovação é também trazer resultados concretos para mudar a vida das pessoas. Né? Então, essa é uma questão. Não adianta só também inovar, criando uma coisa nova e não ter um resultado concreto. Né? Então, eu acredito que a gente pode construir um projeto de desenvolvimento do Nordeste, mas acho que ainda falta mais, estamos mais conectados com esse projeto a nível nacional que enfim, que tem nos colocado muitos desafios, né? Mas a esperança é sempre a última que morre, né, professor? Obrigada, governador. Eu não sei se os senhores querem complementar. Tá, eu queria comentar porque eu estudei o Plano de Desenvolvimento do Nordeste e eu fiquei muito surpreso, favoravelmente surpreso. Até foi ótimo que o governador falar para eu entender a montagem e tal, porque ele aponta para a Revolução 4.0, para a necessidade de entrar na economia digital, para a questão da educação, a questão do social não como problema, aliás, é outra falácia, que o social não cabe no PIB, o social gera PIB, gera emprego, a gente tem que inverter os termos da equação, né? Essas áreas sociais, mobilidade, saúde, matriz energética, tudo isso gera inovação, gera emprego, gera PIB, gente. Vamos inverter a equação aí, para a gente não ficar na equação da mediocridade, né? Assim, a gente tem que avançar aí nessas coisas. Então, acho que o plano, assim, eu achei muito, realmente, eu fiquei surpreso. Assim, falei, olha, talvez tenha sido o documento recente de planejamento que eu li, que eu falei, gente, né, eu vou fazer só uma brincadeira, né, agora ele tem que virar verdade. Né, assim, um colega meu brinca, né, diz, melhor que isso, só sou verdade. Né? Então, como é que a gente transforma isso? Né? E aí eu tenho algumas coisas que eu acho que dão algumas pistas. Eu só vou dar duas, né? Porque o tempo vou brincar. A gente obedece 10 minutos e depois no debate vai embora. Então, eu vou continuar obediente aqui. Eu acho que essa articulação da educação, da ciência e tecnologia com a base produtiva. Né? Concordando completamente, a educação sem isso não vai adiante, mas a educação, por si só, ela não leva ao desenvolvimento. A gente tem que ter a coragem de dizer isto. A Argentina é um exemplo clássico que ficou preso na sua velha matriz produtiva, cheio de doutor e pessoas qualificadas. Hoje, se a gente pega um Uber, pergunta a formação do motorista do Uber, normalmente são formações muito elevadas, né, para aquele trabalho que ele está fazendo. Então, a educação ela tem que vir junto com uma cirurgia produtiva. O setor produtivo que gera demanda para esse pessoal que a gente está. A gente não pode deixar o jovem desencantado com esforço imenso. Né, muitas vezes, né, a população carente se esforçou, isso aconteceu muito, eu já vi vários casos, e depois ele não tem oportunidade de emprego. Né? Então, acho que isso é muito importante, casar o tripé, né, ou casar essas quatro partes, né, da ciência e tecnologia, da mudança produtiva, da educação da inserção em desafios nacionais. Né? Eu acho que isso dá... Eu queria também falar da questão que se fala assim, não ter recurso, não ter recurso.
Gente, vamos discutir isso seriamente, profundamente. Tem 400 bilhões de isenção tributária que a gente tem que olhar, né, se é o melhor uso. Se a gente não tem que dar um viés mais para a inovação, para o regional, vamos dar... Gente, não é razoável ter 5 bilhões de dividendos pagos para uma instituição financeira sem pagar imposto nenhum. Isso não é razoável em nenhum país do mundo. Não é discurso bolivariano, não, gente. É discurso, né, dos Estados Unidos, é discurso de país decente e civilizado. Então, a gente tem que remontar a base financeira do Estado, porque não dá para a gente fazer essas questões sem a gente envolver uma articulação virtuosa do Estado com o setor privado. E, ao mesmo tempo, tensionar, né, para que o investimento nas matérias-primas... Eu tive recentemente no Maranhão um exemplo, né, siderurgia entrando lá, mas fala para o chinês, olha, vai ter acesso aqui, vamos fazer siderurgia, mas vamos fazer produto de maior valor agregado aqui, coloque isso como pré-condicionante. Isso, né, eu acho que a gente tem que ter o olhar na segunda revolução, já olhando para a quarta revolução ao mesmo tempo. E, por fim, né, aqui se falou muito, não sei se todos puderam ver, do novo marco da ciência, tecnologia e inovação, que facilita a interação, a universidade. Mas eu quero dizer para vocês, o empreendedorismo necessário não é só o privado, não, gente. É o empreendedorismo público também. Todo gestor está com medo. A caneta está doendo. Ser inovador e fazer ações novas envolve risco. Né? Se procurou uma vacina para a AIDS, não se atingiu. Prende que não conseguiu chegar na vacina para a AIDS no mundo? Né? Então, a gente tem que tirar esta cultura, essa coisa de criminalizar o desenvolvimento, criminalizar a inovação. Não basta o marco regulatório, eu acho que ele é fundamental, ele é base para a gente poder avançar, mas eu quero dar um depoimento. Inovador no Brasil, privado e público, está com medo. E inovador medroso não vai muito adiante. Né? Então, acho que são desafios que, no plano de desenvolvimento aí, do Nordeste, da Sudânia, que está excelente. Realmente, eu sou super honesto nessa análise, né? Mas eu acho que tem que avançar para poder ser implementado de modo concreto. Bom, eu estou razoavelmente otimista, e não deixando as questões de governo de lado, mas veja, nós temos uma grande oportunidade agora de colocar o Brasil no século XXI de maneira definitiva. Porque o jogo de transformação digital de empresas, o jogo do digital, está sendo jogado agora, ainda dá tempo de entrar. Veja, o Brasil não está mal posicionado nesse jogo, não. Ao contrário de muitas outras indústrias, nesse caso específico, de produção de software, por exemplo, a gente está razoavelmente bem colocado aí, porque a gente teve uma base educacional razoável, ainda precisa avançar mais, mas pelo menos a gente tem uma elite que saiu ali atrás disso ser construído. No caso de inovação, a gente tem feito... existe uma coisa fundamental ali, que, veja, a participação do poder público é essencial, mas o setor privado é quem vai ser a locomotiva disso. Não tem jeito. Veja, no caso das nossas 328 empresas, temos zero pública, todas são privadas e todas hoje fazem questão de vender para o privado. Não. Então, assim, quando a gente leva o governador, na campanha do governador, a gente leva todos os candidatos lá. O assunto compras governamentais simplesmente não existe. Nós não estamos preocupados com compras governamentais. Até porque para receber dá um trabalho danado. Então, assim, nós não estamos dentro dessa preocupação. Nossa preocupação é a seguinte: como colocar nossas empresas privadas dentro da fronteira da tecnologia. E, veja, a gente já tem um caso lá do Porto Digital que já prova que é possível fazer. Nós faturamos lá 2 bilhões de reais com 10 mil pessoas. A gente tem uma empresa lá, como a Cybersecurity da gente, que fatura 1 milhão de reais por trabalhador. 1 milhão de reais por trabalhador por ano. Então, quer dizer, é possível fazer. Agora, é lógico, a gente tem que construir as bases disso. A base passa por universidades boas, a base passa por um setor privado que se sinta atraído para ir para aquele cluster, para ir para aquele ambiente. Né? E, na verdade, um setor público que, se não atrapalhar, já seria bom, mas que, pelo menos, seja parceiro. Né? Eu acho que essas foram as bases de parceria entre governo, entre empresas privadas, universidade e as pessoas que estão lá que quiseram construir esse projeto. Falando de inovação no setor público, a gente tem dentro do marco regulatório, a gente fechou o primeiro contrato
privado de inovação aberta, aliás, o primeiro contrato público de inovação aberta, foi o Porto Digital fazendo com o Ministério Público, é um contrato de 5 milhões, que é para levar inovação para dentro do setor público. Porque até então, o governante ou ele comprava uma solução pronta, ou ele inovava no SERPRO, em pré da vida, não saía de lugar nenhum, né? Porque a demanda é muito grande para os sistemas. Então a gente fez esse contrato, é permitido agora que as empresas públicas se associem a institutos de ciência e tecnologia para fazer inovação aberta, né? Então isso já é caso, é lógico, todos estão com medo, e é verdade, viu? O Procurador-Geral do Ministério Público, foi quem teve a coragem, fez o primeiro contrato com a gente, de 5 milhões, a gente fechou com o Tribunal de Contas, e eu gosto até de brincar, agora só falta a Polícia Federal, para não ter mais problema, né? Já fechou o Tribunal de Contas, o Ministério Público, fechou a Polícia Federal, não vai ter mais problema. Mas até o Secretário Nacional de Segurança Pública teve lá semana passada, eu disse isso aí, eu digo, ó, eu preciso de um contrato com a Polícia Federal, que aí não vai ter mais problema com ninguém. Vou aproveitar que o senhor falou em segurança pública, tem duas perguntas, que senão não vou conseguir fazer nenhuma aqui. Duas perguntas sobre segurança pública e inovação. Uma de um lado, outra do outro. Como que a segurança pública, os problemas de segurança pública podem ser um entrave ao desenvolvimento? E como, por outro lado, as inovações podem ser soluções, um pouco emendando com o que a gente estava falando, com o que os senhores estavam falando antes, de a inovação dar resultado, melhorar a vida das pessoas. Como que a inovação pode resolver alguma parte dos problemas de segurança pública? Bom, Nordeste, uma das grandes vocações é o turismo. O Ceará não é diferente, nós temos mais de 500 quilômetros de praia, temos uns grandes destinos do mundo, que é Jericoacoara, onde agora nós temos um aeroporto direto. Lá a gente tem 2 voos diretos de São Paulo para lá, fazendo propaganda, um de Congonhas, outro de Guarulhos. Enfim, então, e uma das preocupações do Nordeste, e não é diferente do Ceará, o Brasil, é o problema da violência. O Brasil demorou muito a construir uma política integrada. Eu passei 4 anos como ex-governador, lutando muito por um sistema único de segurança pública. Nós temos da saúde, temos da educação, mas não temos de segurança. E o grande problema da violência no Brasil é uma coisa chamada que envolve droga, né? E a droga entra no Brasil. A responsabilidade de proteger fronteiras brasileiras. Imagine proteger a fronteira marítima do Brasil. Não é responsabilidade dos estados. Combater narcotráfico não é responsabilidade do município e do estado, é do governo federal, está lá na Constituição. Então, isso sempre ficou com uma responsabilidade muito grande em cima dos estados. O ex-governador do Pernambuco criou Em Defesa da Vida, que foi um grande programa que reduziu Pernambuco, foi um modelo. Quando assumi em 2015, eu fiz uma parceria com o Fórum Nacional de Segurança Pública, onde nós passamos 1 ano planejando. Olha, nós precisamos primeiro saber qual o rumo que a gente quer dar nessa área, né? Qual as ações que precisam ser feitas, quais os resultados nós queremos, o foco, né? Então, e até porque turismo, para um turista vir para o Brasil, porque muitas vezes o turista não vem para o Brasil. O nosso turista você imaginar a quantidade de turista internacional que vem ao Brasil, é muito pequeno no Brasil, com as belezas, com a grandeza que nós temos. E uma das coisas que não vem, que o americano não vem, que muitas vezes, é por causa da violência. É a imagem que o Brasil tem lá fora. Então, focar nessa ação, para nós, ela é estratégico. Até porque a gente quer fortalecer o destino do Nordeste, o destino do Ceará, como um destino turístico. Tanto que uma das estratégias, como eu falei anterior, era transformar a Fortaleza no hub aéreo, até porque tem sentido um passageiro ter que descer para São Paulo para pegar um voo para Paris. O tempo que ele vem para cá e volta para Fortaleza é o tempo que ele vai e volta de Paris para Fortaleza. Então, dentro dessa estratégia, por exemplo, em 1 ano nós saímos de 8 voos internacionais direto para 48, né, na lógica de focar com incentivo, com estímulo, porque é muito desigual a competição nesse Brasil do ponto de vista regional. Mas a inovação na área da segurança, esse é um dos focos importantes, nós não vamos enfrentar o problema da violência sem inovação e tecnologia, né? Não existe. Eu visitei a China, o meu secretário foi para os Estados Unidos, conheci as mais modernas inovações e ferramentas tecnológicas que existem. Através dessa inovação, como eu falei na minha abertura,
através desse programa Cientista-Chefe, nós conseguimos criar ferramentas dentro da Secretaria de Segurança Pública, que inclusive está sendo levada para o Brasil pelo Ministério da Justiça, pelo ministro, e pelo Secretário Nacional de Segurança Pública, a partir disso, de tecnologia, de você fazer monitoramento, de você fazer leitura de veículos. Existe uma coisa chamada mobilidade do crime, porque praticamente todo crime cometido pelo criminoso, a grande maioria, ou praticamente todo, ele utiliza um veículo. Se eu consigo monitorar o destino desse veículo, eu consigo dar respostas mais rápidas. Então, o espia nada mais é do que hoje nós temos 4.500 câmeras integradas, os fotossensores rodoviários, nas rodovias estaduais, federais. Então, hoje, uma informação que chega no CIOP de um veículo cometer um crime não é mais a identificação da placa, é a identificação do veículo. Automaticamente, o sistema dá um alerta e na primeira câmera que aquele carro passar, aquela moto passar, o sistema chama a atenção e eu passo a monitorar. E eu aciono a polícia mais rápido. Então, a gente tem que conseguir dar respostas muito rápidas em relação a isso. Então, trabalhar com essas ferramentas. Agora mesmo, a gente está trazendo uma tecnologia de Nova York, são sensores que são colocados numa determinada área, que eles identificam se houve tiro naquela região. E a partir do momento que, mesmo com o silenciador, então, a partir do momento que aquela informação, que há um disparo numa área, a informação chega em menos de 30 segundos na CIOP, eu consigo acionar. É o Big Data, que você tem um banco de dados, porque há uma coisa chamada lavagem de dinheiro no Brasil, que você não integra o banco do Detran com o banco da Cefaz, com o banco de dados da Receita Federal, você tem um Big Data para isso. Então, são essas inovações, essas tecnologias que tem que ajudar, não é só botar o policial na rua, é trabalhar com inteligência, com estratégia, com tecnologia, para a gente enfrentar esse problema. E eu estou dando dois exemplos claros aí, lá no Ceará, em relação, usando tecnologia, usando inovação, é a área e repito, a gente tem a facilidade, por exemplo, de conectar essas câmeras por conta da rede digital que a gente tem de conexão com os cabos no interior do estado. Não sei se os senhores querem complementar alguma coisa. Eu tenho muitas perguntas ainda, mas está apitando aqui vermelho. Não sei se a gente pode fazer mais uma pergunta. Não. Só comentando não em relação podemos. a isso rapidamente, veja, o Estado brasileiro ele é ridicularmente analógico na área de segurança. Viu? Veja, já tem soluções, por exemplo, o Pô Digital já produz mesmo, uma empresa nossa, com a Huawei, a questão do reconhecimento facial. Foi feito, por exemplo, no São João de Caruaru agora, foi feito na Bahia, ali no Carnaval, quer dizer, ainda com ações isoladas, porque também ninguém contratou, se dispôs a isso, até porque não há base nacional de procurados, mas isso, veja, são soluções razoavelmente já prontas de prateleira e que podem ajudar ali, pelo menos, a se combater aquele crime de rua que é, na verdade, o que aflige a grande sensação de segurança. Né? Por favor. Eu vou fazer uma ponte aqui com a pergunta anterior, né? Assim, eu concordo completamente que a inovação tem que estar no setor produtivo, setor privado, mas essas áreas como saúde, segurança, vale ouro. Você tem encomendas tecnológicas para ter inteligência, para puxar setor privado. A gente não pode esquecer da Constituição, nossa, que está lá 2 artigos importantes: o desenvolvimento da ciência e tecnologia, visando as necessidades sociais, e o desenvolvimento regional, artigo 214 da Constituição. E o 215 diz que o mercado constitui parte do patrimônio nacional. Então, usar essas áreas críticas, que são desafios, né, como a questão da violência, a questão da saúde, mobilizando também e avançando, inovando, para você estabelecer parcerias com o setor produtivo para fornecer soluções inteligentes ligadas aí à nossa 4ª revolução tecnológica, inteligência artificial, Big Data, entre outras. Né? Só para fazer uma ponte aí com o nosso tema. Obrigado. Obrigada. Eu queria agradecer muito a participação dos 3 aqui, convidá-los para a 3ª mesa, que a gente começa na sequência. Não começa na sequência? Tem um café, então não começa na sequência. Eu vou entregar as perguntas para a Érica, vou devolver, porque foi injusto, porque eu tinha 3 convidados na minha mesa, foi mais difícil de fazer as perguntas. Obrigada, gente.